Olá, minha amiga, olá, meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o Livro dos Espíritos, o primeiro da nossa rica doutrina espírita. Nós estamos na quarta parte, capítulo 2, vamos falar hoje de expiação e arrependimento. Lembrando que estamos aí nos episódios finais deste maravilhoso estudo. Então, vamos sem demora para a pergunta 990. O arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual? No estado espiritual, mas também pode ocorrer no estado corporal, quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. Então, a gente vai falar de expiação, que é o pagamento de dívidas, digamos assim, né? E de arrependimento, então arrependimento pode começar no estado corporal, não precisa a gente fazer um monte de caquinha e chegar depois lá no mundo espiritual, putz, o que eu fui fazer, tô arrependido. Não, a gente já pode começar a corrigir as bobeiras aqui mesmo, né? Então, os espíritos nos dizem isso. 991. Qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? Desejar o arrependido uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz e por isso aspira a uma nova existência em que possa expiar suas faltas. Então, o arrependimento no mundo espiritual é justamente para isso, né? Desejando uma nova encarnação para se purificar. 992. Que consequência produz o arrependimento no estado corporal? Fazer que, já na vida atual, o espírito progrida, se tiver tempo de reparar suas faltas. Quando a consciência o exprobra e lhe mostra uma imperfeição, o homem pode sempre melhorar-se. Então, a todo momento a gente pode mudar aí a rota do nosso caminho e se melhorar desde aqui. Então, fica esperando desencarnar para poder planejar uma nova vida. Se a gente conseguir limpando aí as nossas caquinhas desde já, melhor, né? 993. Não há homens que só têm o instinto do mal e são inacessíveis ao arrependimento? Já te disse que todo espírito tem que progredir incessantemente. Aquele que, nesta vida, só tem o instinto do mal, terá noutra o do bem e é para isso que renasce muitas vezes, pois preciso é que todos progridam e atinjam a meta. A diferença está somente em que uns gastam mais tempo do que outros, porque assim o querem. Aquele que só tem o instinto do bem já se purificou, visto que talvez tenha tido do mal em anterior existência. E a gente acha, né, quando a gente acha dos anjos, né, que a gente chama de anjos, ou dos espíritos felizes e tal, esquece que esses espíritos já passaram pelos perrengues que a gente passa, já foi ruinzinho, já fez besteira, já teve muito maldade no coração. Então, assim, por mais difícil que seja, né, de você ver uma pessoa que é muito má, que faz muitas ações más, você achar que um dia ele vai se arrepender de alguma... Vai chegar um momento daquele espírito se arrepender e mudar a rota do seu caminho, né? É assim que funciona tudo. O que pode acontecer? Demorar mais tempo, ponto. Mas todos que chegaram lá passaram pela mesma rota. A gente já aprendeu bem lá atrás nesse livro que Deus cria nós, espíritos do zero, imperfeitos e iguais. A nossa evolução é que a gente vai mudando essa condição. 994. O homem perverso que não reconheceu suas faltas durante a vida, sempre as reconhece depois da morte? Sempre as reconhece e, então, mais sofre, porque sente em si todo o mal que praticou, ou de que foi voluntariamente causa. Contudo, o arrependimento nem sempre é imediato a espíritos que se obstinam em permanecer no mau caminho, não obstante os sofrimentos por que passam. Porém, cedo ou tarde, reconhecerão errada a senda que tomaram e o arrependimento virá. Para esclarecê-los, trabalham os bons espíritos e também vós podeis trabalhar. Então, sim, o homem perverso, depois da morte, se reconhece, pode continuar trilhando aquele caminho, ou não. Lembra que a gente se esconde no corpo físico. Quando a gente perde o corpo físico, tudo aquilo vai ficar muito evidente para os outros espíritos, para a gente muito mais que a nossa consciência faz isso. Não precisa de Deus falar nada, é a nossa consciência que já diz. Então, é claro que esses espíritos também são ajudados pelos espíritos superiores, né? Pelos espíritos, e a gente também pode trabalhar nesse sentido
com todas as pessoas sem arrogância, né? Sem nos achar que a gente é espírito de luz, iluminado, mas assim, se a gente vê que o outro está errando, para poder ajudá-lo a reconhecer este caminho e aí retomar o curso certo, ou pelo menos que a gente estima, né? Imagina que seja o certo. 995. Haverá espíritos que, sem serem maus, se conservem indiferentes à sua sorte? Há espíritos que de coisa alguma útil se ocupam, estão na expectativa, mas nesse caso sofrem proporcionalmente. Devendo em tudo haver progresso, neles o progresso se manifesta pela dor. Então sim, há espírito que não está nem aí para paçoca, mas obviamente que não vão ficar livres da dor, do não crescer, né? Sempre assim. Subpergunta: não desejam esses espíritos abreviar seus sofrimentos? Desejam-no, sem dúvida, mas falta-lhes energia bastante para quererem o que os pode aliviar. Quantos indivíduos se contam, entre vós, que preferem morrer de miséria a trabalhar? Então é um exemplo físico para falar alguma coisa espiritual, né? Muita gente, tá bom, a vida do jeito que tá, não quer evoluir, não quer melhorar, e tá tudo certo, até um dia que ele enjoa disso e resolve caminhar. 996. Pois que os espíritos veem o mal que lhes resulta de suas imperfeições, como se explica que haja os que agravam suas situações e prolongam o estado de inferioridade em que se encontram, fazendo mal como espíritos, afastando do bom caminho os homens? Então, assim, mesmo os espíritos que veem, sabem-se que tem imperfeição, que tem ações más, ainda insistem nisso e atormentam até tentando tirar do caminho, né, os homens. Por que isso? Assim procedem os de tardio arrependimento. Pode também acontecer que, depois de se haver arrependido, o espírito se deixe arrastar de novo para o caminho do mal, por outros espíritos ainda mais atrasados. Então é o retardatário, digamos assim, né? Aquele que vai ser o último da turma e não quer. E talvez até se arrependeu do que fez, mas aí vem outro espírito e arraste ele, uma companhia, né? Sempre tem até no mundo espiritual, arraste ele para fazer besteira de novo. Mas uma hora ele vai. Uma hora cai a ficha. Eu estou falando da minha idade de novo, mas uma hora cai a ficha, né? Uma hora conecta o Wi-Fi. Ah, essa foi ótimo, maravilhoso. 997. Vêem-se espíritos de notória inferioridade, acessíveis aos bons sentimentos e sensíveis às preces que por eles se fazem. Como se explica que outros espíritos, que deveramos supor mais esclarecidos, revelem um endurecimento e um cinismo dos quais coisa alguma consegue triunfar? Você entendeu a pergunta? Então, tem espírito que é notoriamente inferior, infeliz, mas eles são sensíveis às preces, né, e aos bons sentimentos. Mais espíritos que a gente suponha que seja um pouco mais esclarecido, não. São mais endurecidos do que esses supostos inferiores. A resposta: a prece só tem efeito sobre o espírito que se arrepende. Com relação aos que, impelidos pelo orgulho, se revoltam contra Deus e persistem nos seus desvarios, chegando mesmo a exagerá-los, como fazem alguns desgraçados espíritos, a prece nada pode nada poderá, senão no dia em que um clarão de arrependimento se produza neles. E Kardec completa: não se deve perder de vista que o espírito não se transforma subitamente após a morte do corpo. Se viveu vida condenável é porque era imperfeito. Ora, a morte não o torna imediatamente perfeito. Pode, pois, persistir em seus erros, em suas falsas opiniões, em seus preconceitos, até que se haja esclarecido pelo estudo, pela reflexão e pelo sofrimento. Portanto, a prece vai atingir aqueles que estão abertos à mudança, aqueles que estão convencidos do que são. Eles estacionam, mesmo que sejam mais evoluídos do que outros espíritos mais inferiores, que estão abertos à mudança. A prece vai chegar no coração endurecido e não vai fazer efeito. Então, a gente só evolui moralmente se a gente quer, né? Nenhum fator externo vai conseguir isso, não tem jeito. 998. A expiação se cumpre no estado corporal ou no estado espiritual? Expiação é o pagamento das dívidas, né, que a gente acumula aí pelos nossos erros.
A expiação se cumpre durante a existência corporal, mediante as provas a que o espírito se acha submetido e, na vida espiritual, pelos sofrimentos morais, inerentes ao estado de inferioridade do espírito. Então se cumpre tanto numa coisa quanto na outra, tanto na vida espiritual quanto na vida material. 999. Basta o arrependimento durante a vida para que as faltas do espírito se apaguem e ele ache graça diante de Deus. O arrependimento concorre para a melhoria do espírito, mas ele tem que expiar o seu passado. Aí que entra um negócio que eu sempre falo, né? Que tem umas pataquadas assim. Olha, eu fui com um assassino, matou um monte de gente. A gente viu um que morreu faz pouco tempo e foi anunciado de uma maneira tão estranha assim. Morreu agorinha. Eu não sei qual era a felicidade desse pastor, mas enfim. Olha, eu sou assassino, mas Jesus me salvou, então eu tô com a barra limpa. Não. Que bom, pois você se arrependeu e resolveu tomar o rumo certo, o caminho certo, mas a sua dívida está lá. Você tem que pagar, né? Isso que a gente chama de expiação. Aí tem uma subpergunta. Se diante disto um criminoso dissesse que, cumprindo-lhe em todo caso, expiar o seu passado, nenhuma necessidade tem de se arrepender, que é o que daí lhe resultaria? Tornar-se mais longa e mais penosa a sua expiação, desde que ele se torne obstinado no mal. Então, ao mesmo tempo, ok, então eu paguei o meu passado, eu paguei tudo que eu fiz, mas eu não me arrependo. O que vai adiantar isso? Absolutamente nada. Tempo. Está perdendo tempo. Tá? Então, é sempre se arrepender, novo propósito de acertar e expiação. Essa a ordem que segue, né? Essa é a fórmula mágica para a gente caminhar. Porque a gente aprende. Então a gente se arrepende, a gente tem consciência, a gente escolhe um novo caminho e a gente paga por aquilo que fez. Consequências. Então não vai sair barato. Jesus me lavou com seu sangue. Para com isso. Jesus não é uma piscina de sangue para ficar lavando todo mundo. Para com essa besteira. Jesus não veio para salvar ninguém. Ele veio para ensinar caminho. Você aprendeu? Beleza. Agora você paga as consequências daquilo que você deve e bola para frente. Vamos embora. Todo mundo junto e misturado. Pergunta número 1000. Ah, que número bonito. Gostei. Já desde esta vida, poderemos ir resgatando nossas faltas? Sim, reparando-as, mas não creiais que as resgateis mediante algumas privações pueris, ou distribuindo em esmolas o que possuirdes, depois que morrerdes, quando de nada mais precisais. Deus não dá valor a um arrependimento estéril, sempre fácil e que apenas custa o esforço de bater no peito. A perda de um dedo mínimo, quando se esteja prestando um serviço, apaga mais faltas do que o suplício da carne suportado durante anos. Com objetivo exclusivamente pessoal, 726. Só por meio do bem se repara o mal e a reparação nenhum mérito apresenta, se não atinge o homem nem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. De que serve, para sua justificação, que restitua, depois de morrer, os bens mal adquiridos, quando se lhe tornaram inúteis e deles tirou todo o proveito? De que lhe serve privar-se de algum gozos fúteis, de algumas superfluidades, se permanece integral o dano que causou a outrem? De que lhe serve, finalmente, humilhar-se diante de Deus se, perante os homens, conserva o seu orgulho? Palavras duras, meus amigos. Palavras duras. Eu já levei metade... Foi tudo bordoado, assim. Me fez pensar muito. Está me fazendo pensar e vou pensar muito na resposta. Ainda bem que é fácil de lembrar o número, né? 1000. Não vou nem comentar sobre isso. Que realmente a gente pode pagar, a gente pode ir resgatando as nossas faltas, mas não com sofrimentos pueris, ou seja, com sofrimento fácil, bobo, com coisas que não fazem falta e que não vai, enfim, né? Se humilhar perante Deus e perante os homens, conservar os orgulhos, né? Doar os bens depois que morre, por exemplo, que para você não serve mais para nada. Então, qual é a grande vantagem sobre isso, por exemplo? Você esperar morrer para poder ajudar alguém, né? É isso que está falando, enfim.
Muitas coisas, muita coisa. A gente precisa ler e reler o tempo todo. 1000, lembra 1000. E agora a 1001. Nenhum mérito haverá em assegurarmos, para depois de nossa morte, emprego útil aos bens que possuímos. Gente, eu não tinha lido nisso, mas olha que interessante, né? Nenhum mérito não é o termo. Isso sempre é melhor do que nada. A desgraça, porém, é que aquele que só depois de morto dá é quase sempre mais egoísta do que o generoso. Quer ter o fruto do bem sem o trabalho de praticá-lo. Duplo proveito tira aquele que em vida se priva de alguma coisa, o mérito do sacrifício e o prazer de ver felizes os que lhe devem a felicidade. Lá, porém, está o egoísmo a dizer-lhe: o que dás, tiras aos teus gozos. E como o egoísmo fala mais alto do que o desinteresse e a caridade, o homem guarda o que possui, pretextando suas necessidades pessoais e as exigências da sua posição. Lastimai aquele que desconhece o prazer de dar. Acha-se verdadeiramente privado de um dos mais puros e suaves gozos, submetendo-se à prova da riqueza, tão escorregadia e perigosa para o seu futuro, houve Deus por bem conceder-lhe como compensação a ventura da generosidade, de que já nesse mundo pode gozar. Então, é o grande desafio, né? Ainda mais que a gente fica num mundo tão inseguro, você fala assim, nossa senhora, eu quero ajudar os outros, mas o que eu vou dar e se me faz falta, e eu não tenho jeito de ter. Especialmente quando a gente vai chegando numa idade, aí você não é mais financeiramente interessável ao sistema capitalista, você pensa só em segurar para você não passar necessidade, entende? Enquanto muitas pessoas estão passando necessidade. Tá aí o nosso grande desafio. Acho que é o maior desafio é a gente tentar corrigir a nossa rota enquanto vivendo. Então, assim, quer dizer então que não vale nada depois que você morrer, você deixar os seus bens para ajudar outras pessoas? Família não conta, tá? Porque família já vai você querendo ou não querendo, vai herdar. Não é que não faz diferença, legal, vai fazer diferença, mas se você pudesse fazer isso em vida, melhor ainda seria, né? Que mostra a sua capacidade de doar e de se importar realmente enquanto está vivo. E última pergunta de hoje, 1002. Que deve fazer aquele que, em artigo de morte, reconhece suas faltas quando já não há tempo, quando já não tem tempo de as reparar? Basta-lhe, nesse caso, arrepender-se? O arrependimento lhe apressa a reabilitação, mas não o absolve. Diante dele não se desdobra o futuro, que jamais se lhe tranca. Então, é uma coisa muito simples, né? Quer dizer, prestes a morrer, a pessoa se arrepende de bobagens que fez, de erros. E isso basta? Não. O futuro está aberto aí, né? Então, a expiação vai se dar, de qualquer modo, em novas existências. Beleza? No próximo episódio, nós vamos falar da duração das penas futuras. Obrigado pela sua presença, eu te espero. Até o próximo. Tchau.